Fala pessoal, tranquilo, tudo na paz. Estou aqui para mais uma videoaula. Hoje nós vamos falar sobre o trabalho e a relação do homem com a natureza. Esse vídeo é extremamente importante, com umas imagens bem bacanas para vocês entenderem um pouco sobre a concepção sociológica do trabalho. Esse vídeo é importante também por causa daquele trabalhinho que nós vamos fazer, que vai gerar uma nota muito importante para vocês no final do bimestre, tá bom? Então vamos lá, né? O trabalho e sua relação com o homem. Bom, vamos imaginar uma sociedade em que não houvesse divisão de trabalho, em que o homem conseguisse tudo o que ele quisesse com fartura e com o mínimo de esforço. Poderíamos chamar esse lugar de paraíso. Então, na concepção religiosa, judaico-cristã, inclusive nessa pintura aí de Michelangelo, que vocês estão vendo que também está no material de vocês, né? Existia essa concepção de paraíso. Aliás, muitos povos da antiguidade, em muitas culturas, afirmaram que em um momento remoto, nossos primeiros ancestrais teriam vivido em um espaço generoso, rico em recursos, não sendo necessário grande esforço para conseguir o seu sustento. Bom, essa imagem recebe o nome de O Pecado Original e a Expulsão do Paraíso de Michelangelo. Essa imagem também representa a tradição judaico-cristã. E essa tradição, ela assinala essa situação paradisíaca e coloca a questão do conhecimento como a perda da inocência e como o deslocamento compulsório para um mundo em que os descendentes de Adão e Eva tiveram que suar, tiveram que trabalhar arduamente para conseguir a sua sobrevivência. Então o conhecimento ele entra como um castigo, né? Um castigo que é visto através do trabalho. A partir do momento que você adquire o conhecimento, você passa a ter que suar, passa a ter que labutar, passa a ter que trabalhar para conseguir sobreviver. Essa situação parece ser a mesma dos nossos dias. Sendo assim, teríamos herdado essa condição de trabalhadores em uma condição intrinsecamente humana. Dentro ainda do contexto judaico-cristã, podemos considerar que essa tradição, entre outras, coloca o ato de conhecer, né, que esse ato de conhecer teria provocado uma queda do homem, uma saída obrigatória de um mundo perfeito para outro mundo, um mundo corrompido, em que o sofrimento associado à escassez seria uma forma de pagamento pela ousadia do querer saber. Fazendo aí uma paráfrase e até mesmo uma comparação, né, uma metáfora com os nossos dias, as redes sociais entra dentro desse contexto. Quanto mais nós conhecemos, quanto mais nós queremos saber, mais nós vemos desgraças, sofrimentos, escassez, misérias pelo mundo. Então o conhecimento ele surge, né, dentro dessa forma, como um castigo, segundo a tradição judaico-cristã. Mas então, pessoal, vem a pergunta: o que era o paraíso? Dentro de uma perspectiva mítica que procura explicar uma situação de penúria em que se encontra ou que se encontravam as sociedades humanas e o esforço que essas sociedades realizavam para a sua sobrevivência, apesar de ser questionado pela ciência, pode em algum momento, em algum lugar do mundo antigo, ter havido um lugar mais propício à vida, com abundância de recursos, o que pode ser chamado de paraíso. Os historiadores gostam de pensar naquelas regiões do Vale da Mesopotâmia, naquelas regiões do Vale do Nilo, naquele período ali, na transição entre o Paleolítico e o Neolítico. Então o homem vivia numa região de abundância de recursos e que ele vivia em harmonia com a natureza. Então, dentro desse contexto, essa região poderia sim ter sido considerado um paraíso. Vamos entender se o trabalho é realmente a produção. O que podemos considerar em relação ao trabalho é o processo de hominização e humanização ocorrido no que se convencionou chamar de pré-história. Pesquisas mostram que há cerca de 10 mil anos antes de Cristo, ou cerca de 12 mil anos, né, quando estava começando o período do Paleolítico, né, o homem
onde estava começando o período do Neolítico, né, o homem vivia da caça, da pesca, da coleta, atividades que, de certo modo, né, predatória. O homem praticava o nomadismo. O homem ele vivia, né, daquilo que a natureza tinha para oferecer para ele. Nesse sentido, o homem, por começar a entender o ciclo da vida, foi abandonando a atividade extrativista e começando a domesticar plantas e animais. Tem-se aí, pessoal, o início da agricultura, o início da pecuária, da forma como nós conhecemos. Podemos afirmar que o trabalho começou pela necessidade de reposição da produção em relação ao consumo. É aquele velho ditado, onde tira e não põe, uma hora acaba. Mesmo que você tenha lá uma pequena planta que lhe fornece alimento, você vai recolhendo o alimento daquelas plantas, chega um determinado momento que aquele alimento acaba. Né? É um ciclo natural até chegar um novo alimento. Então o homem precisou trabalhar, cultivar mais daquela planta para que tivesse uma abundância cada vez maior. Da mesma forma foi a criação dos animais. Podemos afirmar que a exigência relativa ao trabalho tornou-se mais preemente nas comunidades, que passaram a desenvolver atividades produtivas, e foi surgindo também o contexto da especialização. A disciplina, o rigor na realização de determinadas tarefas, instituídas como rotina, como parte integrante de um cotidiano, fizeram com que uma visão do trabalho, enquanto obrigação, enquanto necessidade e prática imposta a cada membro de uma comunidade agrícola ou de pastores, o contexto da especialização, que virou rotina, que virou uma obrigação para a manutenção da própria sobrevivência da comunidade, dos clãs, das tribos, das fátrias, né? Dessas comunidades que num primeiro momento eram familiares e depois foram se estendendo. O trabalho, em termo mítico, é considerado sim um castigo divino, em termo mítico. Tá? Assim, o conhecimento, sentido último da perda da inocência, estava de certa forma marcante, vinculado ao mundo do trabalho. Vejamos que há uma diferença entre o esforço da caça, da pesca, da coleta, do consumo de energia em busca do alimento, o esforço do trabalho rotineiro, disciplinado, vinculado ao conhecimento dos ciclos da natureza. A explicação mítica ajudava o homem a se ajustar a uma nova situação, pois envolvia forças superiores às suas, aplicando sua energia em um trabalho coordenado, em um trabalho dividido. O homem sempre teve necessidade de uma explicação mítica. O homem sempre teve a necessidade de uma explicação que era sobrenatural, de deuses, de religião. E a explicação mítica, ela sempre era favorável a um castigo divino que se manifestava na forma do trabalho. O homem muda a natureza? Bom, aqui é uma pergunta bastante interessante. Mas o homem também muda a si mesmo através do trabalho? É outra pergunta também interessante. Qual seria a resposta para essas duas perguntas? Eu acredito que ambas a resposta seria sim. Vamos analisar os próximos slides para que a gente possa perceber se essa afirmação é realmente verdadeira. Bom, vamos analisar algumas questões. A disseminação do uso de celulares e da internet tem ou não modificado hábitos e consumos? Tais aparelhos são frutos do trabalho coordenado do homem? De uma divisão social do trabalho? Todas essas fabricações são frutos do conhecimento do homem? Não são originários da relação entre os homens e entre eles e a natureza? Modificando a natureza, o homem não modifica assim também? Bom, pessoal, se a resposta para a maioria dessas perguntas forem positivas, então podemos concluir que o homem modifica sim o espaço geográfico, modifica a natureza, evidentemente, e modifica também, pessoal, o espaço social. Ou seja, ele modifica o trabalho, ele modifica aquilo que é fundamental para as suas relações sociais. Isso é extremamente importante para o mundo que nós convivemos. Vamos analisar um pouquinho da relação entre o homem e a natureza e se isso é realmente um problema ecológico. Nós sabemos que o homem não está fora da natureza. A história humana não tem como ser compreendida
ser entendida sem levar em consideração a transformação do espaço natural. Essa imagem linda que vocês estão vendo aí, uma cidade muito bonita, seria a natureza, pessoal? Seria sim, mas seria uma natureza artificial, seria uma natureza antropofizada, seria uma natureza cultural, ou seja, seria uma natureza formada pelo esforço do trabalho do homem. Ao contrário de outros seres vivos, o homem é um ser ecológico, por modificar os ambientes primitivos para que possa viver em espaços onde, de outra maneira, seria muito difícil a sua sobrevivência. O homem, não tendo asas, ele construiu aviões para poder voar pelos ares. Não tendo brânquias, construiu submarinos, construiu navios, embarcações para viajar pelos oceanos, pelos mares e até mesmo ir até o fundo dos oceanos e dos mares. Então o homem conseguiu modificar o espaço natural com base na própria natureza, criando uma segunda natureza. E tudo isso ele conseguiu através do esforço do seu trabalho. Olha que imagem bacana que mostra as profissões e a forma como o trabalho se mostra no dia de hoje. E aqui nós temos o quê? O empenho do homem em criar condições mais propícias à sua vida. Isso faz do homem no sentido do ser humano, evidentemente, um trabalhador. Um trabalhador que, em termos materiais, também pode ser braçal, pode ser também intelectual. Quando nós falamos em trabalho, né, nós temos o sentido físico, mas também temos o sentido intelectual. O trabalho, ele pode ser considerado o exercício da liberdade humana, em parte vedada, proibida a outros seres da natureza. A grande questão a se considerar é como colocar que nem todos trabalham e que boa parte da riqueza conseguida fica nas mãos dos não trabalhadores. Aí vem o contexto da injustiça social. A questão do trabalho, quando abordada nas sociedades humanas, ganha outras significações. E aí, a liberdade se transforma em obrigação. Bom, pessoal, nas próximas aulas nós vamos trabalhar a questão de como que o trabalho influencia diretamente na vida das pessoas. E por que algumas pessoas são ricas, por que algumas pessoas têm muitos meios de sobrevivência, né, que nós chamamos hoje de riqueza, de patrimônio material, sem exercer uma força de trabalho muito grande. Isso é considerado normal para a nossa sociedade. E pessoas que se matam de trabalham aí 8, 10, 12 horas por dia, uma labuta muito grande e mal consegue o necessário para sobreviver. Então, nas próximas aulas, nós vamos trabalhar sobre essas questões. Valeu, pessoal, fiquem com Deus e até a próxima.